Olha, hoje o nosso bate-papo, Danilo, é mais do que especial. Sabe que eu conheço Sérgio Waibe? Eu não vou nem arriscar quantos anos, mas são muito mais do que 10 anos. E o mais incrível disso é que eu vejo o quanto o Sérgio se reinventa todos os dias, não é a cada época. Então é um grande exemplo você, a sua forma de agir, a sua forma, Sérgio, de você lidar com as pessoas e você o lado pessoal e profissional. Eu acho que muitos empresários acabam também tendo esse ponto de vista hoje do que a gente tem que ser de uma forma geral, né, Sérgio? Bem-vindo ao Do Bom e do Melhor, viu? Ei, Kátia, que alegria, obrigado pelo privilégio, pelo convite, pela oportunidade. E acima de tudo isso, pela sua amizade, pela sua relação, pelo seu carinho, que é super recíproco. Tudo isso que você falou a respeito de mim, eu percebo e vejo em vocês, incluo o Rodrigo nesse processo, são uma unidade, vocês trabalham como um grande exemplo. E estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco desse assunto, que é um assunto tão relevante, né, hoje em dia, num mundo tão dinâmico, tão competitivo, tão impositivo, onde a determinação, o foco, a paixão é fundamental, né, para que a gente consiga, de fato, caminhar, seguir um caminho próspero. Então, eu estava conversando com o Danilo aqui, antes da gente começar nosso bate-papo, Sérgio, a gente falava disso. Ou a gente acredita e ama no que faz, ou então você está no lugar errado da sua vida. E aí a gente vê que algumas pessoas são completamente diferentes no ambiente de trabalho e no ambiente fora do trabalho. Então, isso é uma falsidade para a própria pessoa, quer dizer, ela não está agindo naturalmente, se doando de alma mesmo, né? Mas sabe o que é? Danilo, prazer estar contigo. Fala, Sérgio, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amor, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhor agora na tua companhia, nesse bate-papo, e pelo privilégio aí de ser aí um convidado, para a gente poder trocar experiências. Kátia, deixa eu te falar, é assim, eu acho que falta na educação básica do Brasil algumas matérias, como, por exemplo, educação financeira, o desenvolvimento do lado emocional, que envolve ética e tudo mais. Dentre elas, já do início da formação, a construção da percepção nas pessoas, nas crianças, da sua paixão, do seu talento, do seu dom, que no tempo se perde, muitas vezes, por falta de dedicação e um trabalho bem elaborado. Então, a gente é muito feliz de estar hoje exercendo uma profissão, um trabalho do qual a gente realmente tem paixão. Isso não acontece de forma geral. É nítido que não, né? E eu acho que as pessoas têm que ter coragem, independente da idade, da posição econômica ou social, de virar a mesa, de perceber que não tem essa paixão, essa vocação, que foi uma situação muitas vezes imposta, e buscar isso. E aí você vive, de fato, uma vida social, uma vida profissional alinhada, né? E sem dúvida nenhuma, uma vida muito mais feliz. Mas eu acho que muitas vezes a gente vê hoje, até para essa nova geração, eles se cobram muito. Eu falo, gente, vocês têm 21, 22 anos ainda, vocês estão cobrando se tivesse 80. Então, se joga um pouco, veja assim, onde eu quero arriscar, que caminhos novos eu quero seguir. Você se permitir, né, Sérgio, também se deparar com outras situações diferentes. Você, por exemplo, você não só é um grande empresário, você não só é um grande apresentador, você não só lida com esse mercado, que é um mercado tão complexo que você tem, de ser empreendedor, de ser empresário, são várias dificuldades que a gente enxerga no dia a dia. Você ainda faz trabalho voluntário, você tem ações sociais, você se dedica a tudo que você acredita. Então, é importante a gente se permitir isso, né? Tão bom te ouvir, Kátia, tão bom. Quando alguém de fora reafirma seus propósitos, suas atitudes. De novo, Kátia, assim, o que me rege é a paixão. Se eu puder falar para as pessoas todo o tempo, olha, vai buscar, descobre, não tenha medo. Se joga, né? Porque, e assim, não tenham pressa, não sejam tão ambiciosos, o sucesso ele vem no tempo, na persistência, no trabalho. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo o tamanho do muro, quão alto é o muro, ou os muros, né, os obstáculos
Mas engraçado, no dia a dia você não percebe, né? Porque a paixão faz com que você simplesmente caminhe para frente, né? Siga um caminho próspero, um caminho que você tem como crença. E eu acho que é isso, quer dizer, todo mundo tem essa competência, todo mundo nasce numa condição igualitária em termos de competência. O que precisa ter, de fato, é esse discernimento, né? Ouvir mais a intuição, acreditar mais em você, né? Buscar gurus, pessoas que você tem como referência, muitas vezes ajuda nesse processo. Mas é muito bom poder celebrar a vida, como a gente costuma brincar, né? Sem trabalhar nem um dia dela. Porque na verdade o trabalho vira uma diversão e estimula a gente, né? Tudo bem, você chega cansadão no fim do dia, mas você chega por dentro, numa alegria, você fala, ai, que legal, eu fiz isso. Eu não consigo, eu estava falando até pro Danilo e para você também, se a gente começar aqui o do bom e do melhor, eu não consigo brincar de fazer as coisas. Ou eu me jogo de cabeça, e o Rodrigo, até no exercício eu sou assim, o meu professor, o Celso, fala assim, Kátia, pega um pouco mais leve. Eu falei, mas tá dando. Ele falou, tá dando, mas depois você pode se lascar. Então você vai se jogando e vai curtindo o que você está fazendo. Sem amor, sem tesão, sem curtição, não vai funcionar nem o trabalho, né? Não, de forma alguma. Não vale a pena. Acho que a vida, você vai aproveitar muito menos a vida. Você vai curtir muito menos, você vai celebrar muito menos a vida, né? Ô Sérgio, mas o que a Kátia estava falando, né, de geração, dessa geração mais nova que está chegando mesmo, que já está aí, né, nesse duelo de gerações, não é? Você como empresário, como um empreendedor, uma pessoa que respira esse universo, não é? O que você enxerga de pontos positivos dessa nova geração que está vindo aí, que é já uma geração super conectada, sustentável também, que está preocupada com outras coisas, que já, enfim, sabe a informática, já nasce sabendo mexer também, e uma outra geração mais tradicional, né? A minha até me incluo, porque estou com 29 anos, não é? Nasci em 92, pegando ali, o computador, essas coisas. O que você enxerga de pontos positivos e negativos aí nessa galera que está chegando já no mercado de trabalho, hein? Vamos lá. Primeiro, eu acho que o mundo ideal, né, Danilo, é a junção, né? É mesclar as gerações. Eu tenho visto nas empresas essa junção, quer dizer, o jovem ao lado de uma pessoa mais sênior e a integração do conhecimento, da experiência, da vivência, na minha visão, é o modelo ideal. Avaliando aí as qualidades e as não qualidades dos mais jovens, eu gosto dos jovens, eu gosto da ambição, desde que saudável, né? Eu gosto, eles são quebradores de paradigma, são pessoas que estão todo o tempo aí insatisfeitas, buscando mais, querendo mais, nasceram num mundo muito competitivo, tem referências de empreendedores da área digital, né? Essa nova economia que hoje lidera com as empresas mais valiosas do mundo e tal. Eles têm essas referências e isso é um catalisador da ambição deles. Eu gosto disso tudo. Então disruptivo, ambicioso, que tem a tecnologia como meio, tem esse privilégio de viver e ter nascido nessa geração, nessa quarta revolução, como a gente chama, né? Então eu gosto muito disso, desse contexto que elas estão inseridas e da forma como elas avaliam, falando, claro, de uma maneira geral. O que de uma certa forma eu não concordo é que quando você fala de ambição, você tem uma linha tênue, né? Sim. Ambição em crescer e evoluir, e você tem aquela ambição de ficar rico muito rápido, de ganhar dinheiro a qualquer custo. E isso faz com que essas pessoas, esses jovens, eles não consigam focar numa carreira de trabalho, numa carreira profissional. Passo a passo, né? Passo a passo, com o tempo, adquirindo conhecimento, entendimento, uma vivência importante, e assim consigam atingir o seu sucesso. Então, acho que falta um pouco de equilíbrio. E não é culpa deles, não. A culpa é desse contexto macro que a gente está vivendo, que, por sorte, a gente tem um pouco mais de maturidade e a gente consegue levar essa situação com um pouco mais de tranquilidade, calma e tudo mais.
Ô Sérgio, porque também é uma geração inquieta, né? Eu não imagino uma pessoa que tenha 20 anos agora, que tenha o sonho, a ambição de fazer um plano de carreira numa empresa e que fique 15, 20, se aposentar na empresa, como era o desejo dos meus pais, por exemplo, que hoje têm 62 anos, né? De cumprir ali uma trajetória, de alcançar, né, postos de trabalho mesmo dentro da empresa e se aposentar, né? Hoje as pessoas também estão pulando de um trabalho para o outro buscando... Porque, na verdade, não se encontraram. Porque uma empresa só, ela pode te oferecer várias oportunidades, né, Sérgio? Você pode empreender dentro da empresa, você pode construir um CNPJ dentro da empresa, você pode ser empreendedor enquanto executivo, você pode gerar algo novo para a empresa. É tão legal isso, né, que a gente fala, ser um empreendedor, um executivo empreendedor, é sugerir aos seus superiores ideias, projetos, até mesmo novos negócios, usando aquela empresa como meio. Então, assim, é super saudável isso. Você conseguir empreender, ao mesmo tempo fazer uma carreira, ser um executivo dentro de uma companhia. Mas sabe o que acontece, Danilo? É de fora para dentro. A condição macro, o cenário da tecnologia, da velocidade, como as coisas acontecem, tendo a tecnologia como meio, você conseguindo ter uma ideia, escalonar uma ideia, é o catalisador desse processo, dessa nova geração. E eles estão vendo, e a gente está vendo, uma nova geração fazendo muito dinheiro, obtendo muito sucesso, uma exposição gigantesca através das mídias, das redes sociais, e isso é muito provocativo, né? Isso é da natureza do ser humano, né? Você querer e ter essas referências e querer atingir esses objetivos, essas metas. Isso realmente tira essa meninada da zona de conforto e faz com que eles se precipitem, tomem decisões e tal, e saiam desse contexto da carreira, como a gente bem conhece. E outra, né? Às vezes, olham o que o outro faz, parece ser muito fácil. Mas será que tem a ver com o meu estilo? Será que é isso que eu quero para mim? Ou eu quero o sucesso que ele tem? A gente vê muitos influenciadores. O Whindersson é um dos exemplos que a gente dá, porque ele fala abertamente. Ele tem sucesso, ele ganhou muito dinheiro e ele... Quem é? Você citou o nome? O Whindersson. Whindersson Nunes. Whindersson, ok, Nunes, perfeito. E ele tem uma batalha tão grande contra a depressão, e ele falou, cara, eu me sinto infeliz o tempo inteiro. Então, é um duelo, né? As pessoas não podem, eu acredito nisso, não sei se você concorda, e se o Danilo também concorda, a gente não pode esperar que a felicidade venha de algo que a gente conquiste. Eu tenho que estar feliz porque eu sou a Kátia. Eu estou a Kátia na TV, eu estou a Kátia no rádio, mas eu sou só a Kátia. E eu tenho que ser feliz com a Kátia. Eu tenho que ser honesta e sincera comigo. Uau, brilhante. Senão, Sérgio, a gente cria situações que vão ser armadilhas para a gente, né? Nossa, brilhante, Kátia. Vou refletir muito sobre o que você falou agora, sabia? Muitas vezes a gente mistura as coisas, né? A gente põe um apresentador na frente, um empresário na frente. A gente cria máscaras, né, Kátia? E perde o lado humano. E esquece de se autovalorizar. Nossa, como você tem razão. Maravilhoso, cara. E essa geração, então, esses jovens, não tem noção, né? Não. É tudo rede social. Os caras são, acho que 90% do tempo, fakes, né? São personagens que eles próprio criam nas redes sociais, que estão sempre felizes, em situações de status, e perdem a humanização, o seu lado real. E é uma loucura, uma doença isso, cara. Eu estou muito, muito, muito preocupado com o negócio de rede social. Muito. Então, mas por quê? Se a gente posta que está triste na rede social, todo mundo fala, nossa, que inferno. As pessoas só querem ver as pessoas todo o tempo felizes. Eu não sou feliz o tempo inteiro. Você não é? Ninguém pode ser. Então... Eu discordo de redes sociais. Não é? Eu acho que redes sociais, ela desagrega muito mais do que ela agrega. Eu tenho filhos... pequenos, adolescentes, 16 e 13 anos, e assim, é uma batalha constante com relação a formá-los pelos valores e propósitos meus da Regina e lutar contra o que as redes sociais impõem e induzem eles. Nossa, que batalha, que batalha. Você vê, a gente viu uma semana atrás, a Natasha, esposa do William Bonner, que disse que o sobrinho dela acabou tirando a própria vida aos 21 anos porque sofria de depressão. E aí a gente fala, gente, mas não é só a depressão, é a depressão associada à ansiedade,
a autocobrança. Era só um menino de 21 anos. Nossa Senhora. Meu, eu falo, cara, Não, parece que ele surreal. foi, salvo engano, se for o mesmo caso, Uhum. e aí trazendo de novo as redes sociais para o tema, buscando a rede social como continuidade da tua colocação, da humanização, da pessoa, da Kátia ser feliz pela Kátia. Sim, Parece que ele postou alguma coisa e não foi aquele que assumiu. Não. Teve um caso. É outro caso. Aquele menino que assumiu. Menino, nesse último mês teve vários casos. Um deles foi o Lucas, Uau. que é filho de uma cantora, famosésima, principalmente no Norte e Nordeste. E ele tirou a vida porque ele fez um vídeo brincando com um amigo, tipo no TikTok da vida, e ele foi massacrado publicamente. E ele não conseguiu lidar com aquilo. Então, ele tirou a própria vida, porque ele falou que foi um fardo muito grande para ele. Ele fez um vídeo depois, né, desse vídeo fatídico, e ele falou, gente, eu estava só brincando. Eu não sou gay. Eu estava só brincando com meu amigo, era só isso. Então, quer dizer, tirou a própria vida, dando uma importância do que os outros acham dele, que é muito difícil, né? Já o sobrinho da Natasha, que é a esposa do William Bonner, ele sofreu de depressão e ele acabou tirando a própria vida por um outro processo que era de tristeza, mas acho que nem chegou a ter nada com rede social, nada do gênero. Talvez a pressão que ele próprio se colocou, né, Sérgio? Nem a família, Então, nem a expectativa da família, né? Aí eu volto para aquele tema das matérias nas escolas, sabe? Então. O Léo Chaves, nosso amigo querido, Sim, cantor, que vai gravar em breve aí um DVD. Que legal. Ele criou uma instituição, uma fundação chamada Fundação Hortense. A Hortense é uma senhora que foi importante na vida dele, quando ele vinha tendo dificuldade. Vitor e Léo tinham muita dificuldade em emplacar a carreira de artista, de cantor. E ele criou essa fundação e a missão dele, Kátia, é arrecadar dinheiro para conseguir implementar nas escolas públicas Uberlândia e Uberaba uma matéria que é a educação socioemocional. Puxa, importantíssimo. É a base da vida de qualquer um, né? Super, para as crianças, para que elas excluam da sua vida a questão do bullying, da competição, da distinção social, ética. Então, essa é uma matéria que falta hoje na formação das pessoas, porque a rede social é da mesma forma que ela permite as pessoas se exporem, por consequência, elas são criticadas, avaliadas e assim por diante, que é esse caso. Você imagina quantas vidas são perdidas, né? Ou quantas doenças, quantas crianças, pessoas com depressão, por conta desse embate psicológico, de querer ser e não ser, de tentar ser e ser recriminado. E aí a educação socioemocional ela é uma excelente solução para esse processo. Então, acho que esse é um ponto importante, principalmente por existir hoje, o que não existia nas nossas épocas ali de adolescentes, que são as redes sociais. E isso tudo influencia, de novo, na carreira, na formação, do lado profissional, que é o que o Danilo bem colocou, que as pessoas estão se perdendo, estão ambiciosas, estão equivocadas. Não tem jeito, para atingir o sucesso é tempo, é persistência, é foco, é paixão. Não conheço outro caminho. É lutar, raras exceções. lutar e lutar. E aí depois as pessoas vão ver alguém de sucesso e vão dizer, nossa, fulano teve sorte. Eu falei, sorte? Caminha com a gente desde o início para ver onde estava a sorte. É teimosia, não é sorte. Não é teimosia, Sérgio? Tem que explicar para essas pessoas. Explicar que sorte, nesse sentido, é muita transpiração, muita dor, muita noite, muito sono perdido, muita ansiedade, né? Isso é sorte, né? O resumo de sorte nesse caso. Mas você sabe o que eu acho que difere a nossa geração? Eu tenho 52. Dessa Do teu geração... lado, eu estou com 49. Então, estamos mais ou menos na mesma geração. E na época da gente, Danilo e ouvinte da Rádio Bandeirantes, a gente sofria bullying. Mas era um bullying na escola. Nossa, minha mãe era separada, então tinham alunos da classe que falavam assim, minha mãe falou para não ficar perto de você porque você vai roubar nosso pai. E depois falava, você é pobre, então não vou te chamar nas minhas festas porque você não é antenada. Então eu comecei a lidar com isso de uma outra forma, mas era um quê? Era um número pequeno de pessoas.
Então, que fosse 5, 6 pessoas que agissem assim comigo é diferente do que a gente vê hoje nas redes sociais, que é um batalhão de gente que cai se massacrando. Então, a gente aprendeu... Diferente, é uma classe de uma rede social. Né? Não é? A gente, na verdade, a gente aprendeu a lutar contra esses 5, 6 da forma como a gente podia. Ora ignorando, ora se escondendo, ora batendo de frente, conforme a gente ia aprendendo. Eu me comparo mais ou menos, não sei se vocês também acham isso. Sabe aquele cachorrinho novo que nasceu e tá com os irmãozinhos, vai ter que mostrar para ele, eu te mordo se você fizer isso que eu não gosto, eu vou te dar uma patada. Mostrar para o outro que você aceita e que você não aceita. A gente foi educado, treinado, crescendo com isso. Essa geração é massacrada, porque nas redes sociais você é cancelado por uma coisa tão idiota que eu falo, gente, que é isso? Que mundo mais cruel. Então, por isso eu acho que essa matéria seria importante. Para você ensinar esse jovem a se preparar isso e simplesmente cair fora se aquilo está te fazendo mal e não bem, né? É importante. Mas, de novo, assim, eu vou usar um termo aqui meio forte, mas eu não acho que ele é equivocado. Isso é um câncer na sociedade. Eu acho. Aí, né, os exemplos que a gente citou de vidas que foram perdidas por conta disso. E hoje em dia é muito difícil criar os filhos, sabe? Eu lembro que eu viajava com os meus pais e a música que eu ouvia era a música que eles punham no carro. E isso me ensinou a ouvir coisas maravilhosas que formaram a minha cultura musical. Vou te falar de Charles Aznavour, Júlio Iglesias, coisas que eu escuto até hoje que me trazem grandes lembranças familiares, pelo convívio social da minha família através dessas ocasiões, e que nossos filhos vão perder, porque eles entram no carro e eles pedem para colocar a música deles, eu digo que não, que a prioridade é minha, aí eles põem o fone de ouvido e escutam a deles. Então. E uma viagem, uma situação que a gente poderia construir uma relação junto, uma lembrança positiva junto, como eu tenho milhares delas, elas se perdem. Então, eu já não sei mais como combater. Toda oportunidade que eu tenho, eu trago esse tema para que as famílias, a sociedade se atente e tente, de certa forma, combater, inibir essa persistência, esse tempo gigantesco investido nesses meios e volte à humanização, né? A humanização, a união familiar. Em casa, proibido o celular em cima da mesa, é óbvio. No carro, proibido o celular durante um percurso, um trajeto. E a gente faz o que pode, né, Kátia? A gente faz o que pode, né, Danilo? Ô, Sérgio, mas você sabe, falando, né, sobre essa geração e também sobre bullying e traçando um paralelo, não é? As mudanças, né, que a gente observa, né, nesse universo, né, de empreendedores, dos empresários, nas próprias empresas também, foi os departamentos, os programas de compliance também que foram abertos, né, para combater justamente isso que a Kátia está falando, o bullying, e aqui eu amplio para o assédio, para o machismo e para outras coisas também, né, que de mal sempre existiram nas empresas, mas que agora você está muito mais familiarizado com esse universo e pode falar também da mudança que as empresas também precisaram adotar, né, Sérgio? Houve uma evolução bastante importante, sem razão, nesse sentido, né, quando a gente avalia. Eu acho que, de novo, aí eu trago as redes sociais como meio, né, porque é ela que, de fato, promove toda essa dispersão. Agora, as empresas amadureceram, é verdade, e criar o departamento de RH se tornou um protagonista nesse sentido, porque a sociedade evoluiu, a sociedade aprendeu a se respeitar mais, né? A respeitar as opiniões pessoais, e eu vejo isso com muito bons olhos, esse equilíbrio que dá às pessoas o direito de seguir o seu próprio caminho pessoal sem nenhum tipo de discriminação. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, já que você trouxe essa palavra? Vamos, Danilo? Sim. Eu gosto tanto de falar de empreendedorismo. Porque, na verdade, ser um empreendedor é você também ser um lutador. Lutar quer dizer contra tudo isso que a gente está falando, contra essas barreiras que existem, inevitavelmente, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sabe que a gente, falando de empreendedorismo, e vamos pegar um pouco desse teu gancho, Katia, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo no Brasil, né? O que empreende por necessidade, por uma questão imposta de desemprego e coisas do tipo, até por discriminação, e
e imagina quantas pessoas não conseguem se colocar profissionalmente numa empresa na hora ali da entrevista por questões físicas, por questões de classe social, de cor, e a gente sabe que isso existe no inconsciente ou até no consciente. E aí essas pessoas, ou até por falta de educação, de estudo, elas são obrigadas a empreender. Eu falo que essas são as que empreendem por necessidade, por necessidade de gerar renda, não por escolha, de obter a sua dignidade, né? A sua independência financeira. E tem os de oportunidade, os empreendedores que estão prontos, que têm conhecimento, que o fazem com o propósito de desenvolver aquilo que ele ele investiu para tal. E o Brasil hoje está vivendo a sua maior taxa de empreendedorismo. É um dado muito positivo isso, é um dado muito saudável. O Brasil é um dos maiores países em termos de taxa de empreendedorismo. E aí a gente agora precisava dar educação e condição, né? Pra desburocratizar e tal, porque hoje o micro e pequeno, Kátia, Danilo, representa mais de 90% dos CNPJs e mais de 70% dos empregos gerados. Mais de 90% das empresas constituídas e dos empregos gerados. Então, eu gosto de falar de empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo, porque isso de fato, uma mola propulsora aí para o desenvolvimento econômico do país. E a gente precisava ter mais educação, né, para a gente conseguir alcançar números maiores, né? E você sabe o que eu acho que falta no Brasil? A gente divulgar pessoas que conseguiram fazer isso de uma forma que, se a gente analisar friamente, elas não tiveram outra saída a não ser se jogar. Quer ver um exemplo? O Antônio Alberto Saraiva, que, na verdade, para quem não sabe, ele tem todo aquele patrimônio gigante que é o Habib's, e que ele começou de uma forma, gente, que quando você olha a história dele, você fala, cara, como pode? A família dele tinha uma padaria de muitos anos, o pai faleceu, ele tomou a frente da padaria e falou, meu Deus... O pai foi um assalto, ele tomou um tiro dentro da padaria. Então, morreu lá dentro, quer dizer, faleceu de uma forma trágica, ele teve que se reinventar e falou, meu Deus, o pão não está pagando nem as contas, a padaria não está dando. Ele foi olhar na vizinhança o que as pessoas estavam comendo, comiam esfirra. Ele falou, bom, vamos fazer esfirra, né? Você sabe fazer esfirra? Não sei fazer esfirra. Ele foi atrás de uma receita de uma pessoa lá perto, pegou a receita da esfirra, começou a vender, começou a se jogar. Gente, a gente fala de quantos anos atrás que ninguém falava em franquias. E ele começou um negócio de uma grande dificuldade. Ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para a oportunidade que podia surgir. E ele se tornou esse grande empresário de um patrimônio gigante, mas de uma história fantástica, que ajuda, se a gente aprendesse a divulgar o lado positivo de tantas situações, Sérgio, a estimular esses pequenos empresários que estão aí se dedicando de corpo e alma, que vale a pena investir e se entregar. Porque se alguém, eu tenho isso para a minha vida, eu levo para mim. Se alguém conseguiu algo muito acima do que eu, é sinal que se eu me dedicar bastante, se eu me preparar bastante, se eu quiser de fato, eu também posso conquistar. Agora, Kátia, nessa linha, as pessoas precisam se atentar um pouco mais, se atentar na questão de enxergar as oportunidades, sabe? Sim. Olhar menos, as pessoas olham muito para baixo, tem que olhar mais para cima, se atentar às oportunidades, porque você falou uma coisa interessante, quer dizer, se aquela pessoa atingiu aquele sucesso no segmento que eu atuo, eu também tenho aquela mesma competência, lá, né? Também tenho aquele espaço, aquele mercado também pode ser meu. Sim. Mas para isso as pessoas precisam abrir mais os olhos, enxergar mais as oportunidades, porque elas passam para todos. Alguns enxergam, outros não. Mas sabe o que eu acho que falta? Você pode me dizer muito melhor até do que eu, sua experiência como empresária é muito maior. As pessoas não se unem a outras pessoas que têm capacidades e potenciais diferentes do que os seus. Por exemplo, eu tenho a minha capacidade. Você, Sérgio, tem uma capacidade completamente diferente da minha. O Danilo, muito diferente. Então, eu sozinha consigo um X. Eu aliada ao Sérgio Arbe, ao Danilo, eu consigo muito mais, não para mim, para todos nós. Então, se unir a competências diferentes de outras pessoas para que o grupo fique mais forte, né? E eu costumo dizer, quer dizer, eu tenho sócio em tudo que eu faço, porque eu sempre busco caras melhores do que eu, pessoas melhores do que eu,
e para que possam executar os nossos negócios e tal. E que tem tudo a ver com o que você falou, absolutamente tudo a ver com o que você falou. E aí eu costumo dizer, bom, um mau negócio, um médio negócio com uma pessoa boa, eu avalio. Um excelente negócio com uma pessoa ruim, não me interessa. E quem é o cara ideal para mim? É o cara que eu dou a chave de casa. Sim. É o cara que, em valores morais e éticos, está acima dos meus, que eu posso ter a convicção que se um dia eu faltar, ele vai atender bem a minha família. Então, é importante, Kátia, de fato, concordo contigo, que você se junte a pessoas que tenham competências complementares, e caráter, melhores, né? sempre melhores do que você, que te puxem para cima e nunca para baixo, e que você tenha a percepção e o entendimento que, além da competência e da capacidade, essas pessoas tenham valores morais e éticos iguais ou melhores que os seus, porque é muito difícil na sociedade, é um casamento. Sim. Né? É pior que um casamento, né? Porque nem sexo tem, né? Ainda bem. Não tem nem como aliviar de outro lado, né? Nesse aspecto é bem pior. Então. Ô Sérgio, mas o empreendedorismo, empreender, é para todo mundo? Não, né? Eu empreendi por necessidade. Eu trabalhava na Young Rubicon, eu era diretor, antes disso, eu era diretor comercial na Jovem Pan, fui por 2 anos. Aí fui conhecer o outro lado do balcão, fui trabalhar numa agência de publicidade. E naquela época, o Silvio Matos e o Roberto Justus tiveram uma cisão, eles se separaram. E o Roberto, quando assumiu a agência da qual o Silvio era o presidente, ele mudou todo o quadro diretivo. Eu saí. Quando eu saí, Danilo, eu tive 2 opções. Eu ser executivo novamente, e eu saí tão machucado, tão ferido daquela situação, que eu disse, eu não quero passar por isso de novo. Eu não vou ser executivo de novo. E aí eu busquei o empreendedorismo. Foi por necessidade. A minha sorte, ou a luz divina, ou sei lá o quê, me fez escolher algo que eu tinha muita paixão. Mas eu nunca tinha testado fazer televisão. Mas você se permitiu se arriscar, porque você Total. voltar a ser ter o mesmo cargo que você tinha antes, a qualquer momento você podia ir atrás. E por que não se jogar? Kátia, eu já tinha 30 anos quando eu comecei a televisão. Então. Olha a época da minha vida que eu virei a mesa. Eu já era casado com a Rê, eu já tinha meu filho Pedro, eu estava desempregado e fui empreender fazendo televisão, fazendo comunicação. Então, eu quero que as pessoas prestem atenção que sempre é tempo de começar o seu negócio ou buscar algo que, de fato, te faça ter paixão, seja como executivo, como for, em qualquer momento da vida, porque a vida ainda é muito longa, né? A perspectiva de vida hoje está para 100 anos ou mais. E graças a Deus, nossa, eu agradeço todos os dias. Eu me lembro, era 11h11 da manhã, quando eu me vi essa luz de fazer o Giro Business, quando eu percebi que na minha geração, na nossa, né, Kátia, não tinha ninguém fazendo um programa de negócios. Então, agora vamos analisar. Das pessoas que quando você falou que ia fazer o Giro Business, falaram, nossa, legal, Sérgio, vai lá. Era mais do que 10, 15%? Não, esquece. 99% fala, cara, vai dar mal. Você não Me leva jeito para falar Me isso. rotularam, é Não é? vaidoso. Vai fazer por vaidade, não sei o que lá. E assim, pouco me importou. Sim, pouco a mesma me coisa influenciou. aconteceu comigo. Você fala, dane-se, agora que eu vou mesmo. Não, deixa eu falar, não posso falar palavrão. Pouco importa o que as pessoas pensam e acham, mas pouco importam. Não, porque como as pessoas mal entendem a sua formação, mal entendem o que você vive, o que você pensa. Eu postei, quer ver que tem uma frase aqui que eu postei hoje, que um amigo meu postou, eu peguei ela, quer ver? Tá numa placa de rua, tá aqui, @SérgioAide no Instagram. Como posso julgar a realidade do outro se a minha realidade é outra? Pois é. Não é? Como eu posso rotular ou pensar pelo outro se eu vivo uma outra realidade, outro contexto, outro cenário absolutamente diferente em todos os aspectos? Mas você sabe o que eu acho que faz as pessoas agirem assim? Toda vez que eu tenho alguém perto de mim que tem a coragem de fazer algo que gostaria de fazer, mas me falta coragem,
Ao invés de eu me estimular com a coragem que o outro teve, eu desestimulo o outro a vir para baixo onde eu estou e não que eu vá para cima, né? Perfeito. Não é? Perfeito. Super. São questões práticas da vida que a experiência nos dá, né, Kátia? Assim, menino, vou te falar. E eu muita podia parar no percepção. 52 até o fim, para mim tava ótimo. Linda. Vai viver muito. 52 com uma idade biológica de 45. Mas eu digo assim, com o aprendizado que a gente teve, você fala, cara, daqui do que eu já aprendi, eu já tenho muita coisa para evoluir. Que eu aprender só até aqui, eu já teria muita coisa para evoluir, para crescer daqui para frente. Imagine com tudo que a gente vai aprendendo. Nossa, Danilo, me conta, você que está aí atuando na comunicação, que momento, cara, de que forma você teve essa percepção da paixão que te acendeu? É sair um pouco do meu exemplo e buscar um pouco do teu. Sérgio, bom, para comunicação, acho que desde sempre, assim, com 14, 15 anos, já tinha certeza que eu queria seguir algo na comunicação. O que eu não sabia, não sei se era televisão, rádio, se era jornalismo, se era publicidade e propaganda, mas era algo na comunicação mesmo. Eu acho que, não sei se eu já contei essa história aqui na rádio, mas já conversei em universidades assim, as pessoas perguntam, mas você sempre quis trabalhar em rádio? Não, porque eu nunca achei que tivesse voz para rádio. Isso é curioso, né? Porque eu tinha aquela noção de que precisa ter um vozeirão, um locutor, não é? E os tempos mudaram também, né? Hoje a rádio também busca vozes ali comuns mesmo, né? Então, e também sempre gostei, a Kátia sabe disso, sempre gostei de cultura, não é? Então, desde muito jovem também, sempre ia para teatro, para show, para exposição, e daí consegui, né, no trabalho mesmo, unir as duas coisas, não é? Olha que exemplo, é isso que a gente fala da paixão de trabalhar com o que realmente gosta, né? Fazendo o que gosta, né? Mas eu posso te falar uma coisa a mais, Sérgio. O Danilo não tem noção da capacidade que ele tem. Eu falo isso para ele todos os dias que eu encontro com ele. O Danilo, ele é um rapaz muito jovem, mas ele é de uma responsabilidade. Ele é de uma entrega, que é uma coisa que é difícil da gente ver hoje em dia, do jeito e da forma como ele faz. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, ele faz acontecer. Ele não espera dar o problema para ele resolver. Ele fica sempre atento a tudo. E você não tem noção, ele não faz só o do bom e do melhor e faz o Antenados. Ele faz uma gama tão grande de coisas distintas na rádio e tão complexas que eu falo, cara, como tu consegue fazer isso? E ele faz por prazer, Sérgio. Ele faz porque ele ama o que ele faz. Então, eu acho que o Danilo é um grande exemplo. Eu falei até uns dias atrás isso para a Thaís, aqui da rádio, que ele merece todo o reconhecimento, porque eu conheci o Danilo faz um ano, desde que a gente começou do Bom e do Melhor, eu não o conhecia. De início eu olhava para ele, eu falei, bom, deixa eu ver até onde eu posso brincar, né, porque ele é meio sério, assim, inicialmente, e eu sou muito, você sabe, muito falante, espalhafatosa, dando uma brincadeira besta, então, né, eu fiquei sentindo ele. E a gente teve um entrosamento tão legal, mas tão legal, que eu vejo o Danilo hoje como um grande amigo e parte da nossa família também. Então, isso é muito bom, é a gente se permitir enxergar as pessoas como elas são, e a parte melhor de cada um, né, Sérgio? Eu falo para o Danilo. Quero te falar, você é uma super referência, já falamos sobre isso. O sucesso do teu programa, o sucesso dos merchandises, o teu sucesso comercial, ele é pautado na sua originalidade, na sua natureza, no seu lado humano. Você é uma pessoa que as pessoas muitas vezes se perdem. Você é uma pessoa que eu te conheço há muito tempo e sou feliz por isso, e a gente só cresce na nossa relação, no respeito e no carinho. Sim. Muito porque, Kátia, eu nunca te vi de máscara, sabe? Eu nunca te vi... Eu não consigo, menina, vai me dar muito trabalho. Eu nunca te vi numa fisionomia, numa postura, num comportamento, do estúdio ao estacionamento, antes da Gazeta, hoje na Band. Uhum. E eu estou percebendo isso no Danilo, quer dizer, é o que permite essa conexão intensa, real, que faz com que se torne de fato uma família no sentimento. É muito sério, é muito importante isso, que as pessoas escutem isso, reflitam sobre isso. Sabe que outro dia eu estava numa festa e uma amiga minha falou, Sérgio, você não é esse cara. E em algum momento realmente eu estava ali
perdido, atuando. E quando ela me falou isso, aquilo me chamou tanto a atenção, aquilo não foi um comentário de pontual, de ocasião. Aquilo, para mim, veio como se fosse assim uma mudança de vida, um marco entre antes e depois daquela menção. E ali para frente eu sempre me policiei, sempre para entrar numa reunião, para entrar no ambiente social, para entrar em casa, para receber uma pessoa numa reunião, ou que seja. Sempre me policiei para não perder a minha verdadeira identidade pessoal, social, profissional, preservando o que de fato você faz com brilhantismo, Kátia. E acho que é isso que une você, o Danilo, e aí, por fim, o sucesso de tudo que vocês fazem. Não tenho dúvida disso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, às vezes a gente se prende, eu entendo bem o que você está dizendo. Você chega num lugar que você não conhece ninguém, quer dizer, não é o seu ambiente natural. Ótimo exemplo. Você fica um pouco mais retraído para saber, bom, como eu cheguei aqui na rádio e falei, bom, deixa eu sentir o Danilo, porque isso tem que ser um respeito. Aqui a abertura ele me dá, eu não posso tentar transformar o Danilo naquilo que eu achava que era ideal. O Danilo é o Danilo, então eu tenho que me enquadrar do jeito que ele possa se sentir bem. E aí criar um elo. Quando você chega numa festa, você tem várias pessoas na mesma situação. Então é normal de início a gente chegar um pouco mais quieto, não é muito diferente, não é uma máscara que a gente está usando, a gente está sentindo se aquele ambiente pode ser levado numa naturalidade, numa brincadeira, numa coisa mais divertida ou não. E se a decisão foi que não, tudo bem também, não é que a gente é falso, é que a gente se enquadrou naquele modelo que aquele lugar precisa que a gente siga, né, Sérgio? Não, sem dúvida, eu concordo contigo, eu dividiria em dois contextos, esse que você bem colocou, quer dizer, se põe numa posição diferente do que seria a sua natural, uma questão de prevenção, de preservação, de cuidado, de entendimento da situação, mas outra, Kátia, que essa é natural, eu concordo, e eu acho que as pessoas devem ter, até por respeito a elas e ao próprio ambiente, as pessoas estão nele, mas eu estou falando das pessoas, Kátia, que se vendem de uma outra forma, se impõem de uma outra forma, põe uma máscara, você entendeu? Mas uma hora essa máscara cai e fica tão feio. Cai, fica feio. Fica péssimo. Cai, fica feio. E inibe, não permite a conexão pura, como esse exemplo do Danilo e seu, que em um ano promoveram com um sucesso incrível, uma parceria, uma união, levaram conhecimento, propósito, conteúdo, tiveram atitude do bom e do melhor, e através dele. Então, que as pessoas se atentem a isso, sejam humanas, sejam verdadeiras, aceitem os seus defeitos e convivam bem com eles, dando luz às suas qualidades. Sim. Então, não adianta querer, eu numa reunião, assumir ali o papel ou querer debater um tema que eu não tenho o conhecimento ou uma postura ou praticar algum esporte. O que eu faço? Eu adoro essa frase, eu tenho convicção de tudo que eu não sei. Eu sei, eu tenho absoluta certeza de tudo que eu não sei. E é muita coisa. Mas qual é a vantagem disso? É que me permite fazer muito bem as pouquinhas que eu sei. Então, e aí se juntar a outras pessoas que sabem fazer as coisas que a gente não sabe. Perfeito. Mas por isso que é bom a gente saber as nossas virtudes e nossos defeitos. As nossas fraquezas, vamos chamar de fraqueza. Fraquezas. Não é? Assuma as suas fraquezas. Sim, porque tenha a convicção delas e pronto. As aceite, Não atua onde você não tem competência. É verdade. Olha, eu tenho uma necessidade de aprender inglês gigante, mas eu sou péssima disso. E eu não fico escondendo, eu falo, gente, eu não sei falar. E deixa eu ver, como que é essa pronúncia? Eu falo, eu tenho que aprender, mas eu sou travada nisso, mas eu vou de novo. Mas não adianta eu fingir que eu sei e fazer uma postura de quem acha que sabe tudo. Eu vou errar na primeira palavra que eu vou falar, então, cara, fica péssimo. E aí você traz um outro atributo que é super importante, que as pessoas precisam trabalhar, que é a humildade. É a humildade, o dom da humildade, é um dom. Você ser uma pessoa humilde é um dom. Né? Ainda mais nesse mercado tão competitivo, socialmente, profissionalmente. Se você não tiver humildade, você não vai perceber, você não vai dar luz aos seus defeitos, você não vai admitir que você os tem.
e aí você vai se atrapalhar todo. Você vai fazer mal algo que você não sabe e que você não teve humildade de admitir isso, como no teu caso, uma segunda língua, como no meu, diversas outras coisas. Cara, tão legal bater. Eu gosto de falar sobre isso, porque isso reforça o meu conhecimento, reforça meus valores, meu ensinamento, né? É tão bom ficar debatendo esses temas. Nossa, adoro. Você sabe, olha que louco, uma vez, faz uns 4 anos mais ou menos, eu estava na Gazeta ainda. Foi um refugiado sírio, o Mazen, que hoje tem um restaurante e tudo mais. Na época que ele foi no programa, ele tinha vindo para o Brasil com $100. Ele não sabia o que fazer, né? Porque não tinha onde morar, não tinha nada. Ele foi lá para a região do Bom Retiro. Ele comprou umas garrafas d'água, vendeu no semáforo. E aí ele começou, eu vou juntar uma parte do dinheiro para comprar mais água. E ele foi ali se virando. Se juntou com um rapaz que tinha uma cozinha, foi pedir para emprestar a cozinha e dividir os lucros. Conclusão. Depois de 4 anos, ele tem um restaurante dele. E ele foi naquela época no programa, contou essa história e tudo mais, e falou, olha, a gente consegue tudo que a gente deseja. Eu sou uma prova viva disso. Aí eu falei para ele, olha só o tapa de luva de pelica que eu tomei. Eu falei para ele, você tem razão, mas sabe? Ele falou assim, por exemplo, todo mundo tem suas dificuldades. Qual a sua dificuldade? Aí eu falei justamente essa. Eu não sei inglês. Eu não sei, e eu tenho dificuldade para isso. Eu não entendo, meu ouvido parece que é atrapalhado para isso. Para dizer uma coisa, eu entendo outra. Ele falou para mim, eu vou ser sincero com você. Você só não aprendeu porque, de fato, em nenhum momento você quis de verdade. Porque quando a gente quer... Falou no ar isso. É verdade. Quando você quer de verdade, desculpa, você vai se dobrar em 1 milhão e você vai conseguir. Eu vim da Síria com $100 no bolso. E hoje conquistei coisas que eu nem imaginei que eu ia conquistar só com o meu trabalho. Então, o inglês para você não é nada perto do que eu tive que fazer para reverter minha vida. Eu falei, nossa senhora, podia ter dado um tapa mais leve. Falei, nossa, acertou bem o meu baço. É verdade, né? Isso tudo estava sendo gravado, foi transmitido. Foi ao vivo, menino. Foi ao vivo. Lindo de morrer. Essa é verdade, é tua missão, né? Kátia. Você concorda? Essa tua missão é dar oportunidades numa situação como essa, que até é engraçada, mas que de estimular as pessoas e ensinar as pessoas. E eu aprendo contigo aqui agora, no mesmo sentido, quer dizer, as coisas que de fato eu não desenvolvi, ou eu não sei, tenho convicção, e você reforça essa colocação através da experiência desse excelente exemplo, que é esse rapaz, que é a gente tem que botar energia e acreditar de fato e buscar o que a gente tem como vontade, como propósito, como missão. Agora o que é difícil, né, Kátia, é fazer tudo bem feito, não dá. Mas perfeito eu já desisti, porque o perfeito por exemplo, você é uma excelente comunicadora, você transcende na área que você atua. Não, menino. Eu olho, às vezes, e falo, meu Deus... Mas tudo bem, o inglês não. O inglês não, ok. Não, mas eu acho assim, a gente tem que saber... Eu tinha muita cobrança em mim mesma em relação a isso. Eu fazia um balanço antes de dormir, eu falava, cara, eu não fiz metade do que do que eu me propus a fazer. Eu ficava possuída comigo. Hoje eu falo, você fez tudo que você pôde fazer na sua... plenitude, o máximo que você podia? Eu falei, fiz, então tá bom. Amanhã você tenta fazer melhor do que você fez hoje. Bonitinha, muito legal, cara. Quer dizer, muito legal. É a gente saber que é o melhor de hoje. Eu não sei amanhã se eu vou conseguir fazer igual, talvez melhor, talvez não, mas é o meu melhor, eu tô me dedicando ao máximo ao que eu estou fazendo. Então, agora, acho que isso é importante, né? Não, super. Agora, a gente está falando de valores, atributos, de como conduzir, tentar conduzir da melhor forma, atingir propósitos e objetivos. E como é que a gente avalia a sociedade, hein? Como é que vocês avaliam a nossa sociedade nos dias de hoje? Vamos trazer um pouco a questão da Covid. A Covid, por exemplo, na visão de vocês, trouxe um ensinamento. Acho que na maioria as pessoas, de fato, conseguiram tirar valor disso, conseguiram aprender com essa situação. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que o Danilo acha, mas eu acho que o Covid não trouxe nada do que as pessoas já não tinham. Quem quis aprender, aprendeu. Quem quis aprender, que assim, antes a gente falava, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O Covid mostrou pra gente que a vida é minha, ok, mas as minhas escolhas refletem outras pessoas que não fizeram a mesma escolha que eu, então eu não tenho esse direito. Bom. Mas eu acho que muita gente não quer enxergar isso.
Então, continua, por exemplo, no negacionismo de vacina, eu faço da minha vida o que quero, eu vou esfregar na cara que eu fico sem máscara. Mas isso mostra uma falta de humanidade, no meu ponto de vista. Um egoísmo, né? Egoísmo. Eu olho só para o meu umbigo. Então, eu acho que muita gente vai sair melhor, mas muita gente não quer sair melhor porque acha que aquilo é o melhor. Então, eu acho que não dá nem para a gente cobrar. Cada um tem um grau de evolução, de aprendizado, e a gente tem que respeitar até isso. Embora, às vezes, a vontade da gente sacudir a pessoa, né? E você, Danilo, o que você acha? O que trouxe? Você acha que a pandemia trouxe coisas boas? Não, olha, assim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, concordo com a Kátia com relação que tem pessoas que não vão mudar mesmo. Em nenhuma pandemia que parou o mundo, né? Porque guerras não pararam o mundo, né? Foi um vírus, né, que conseguiu parar o planeta, né? Agora, eu acho sim que a Covid, a gente está aqui, e se a gente está aqui hoje é porque a gente conseguiu passar pela Covid, né? Eu tive Covid, o marido da Kátia, o Ricó, também, quantas outras pessoas. Então, se a gente está aqui hoje, é que a gente passou por isso, está passando por isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a Covid trouxe alguns ensinamentos e que daí cabe a cada um levar isso para a vida ou não, né? Refletir, acho que é um momento mesmo de reflexão. Essa parada, eu acho que não foi à toa, né, Sérgio? Eu acho que foi mesmo para a gente colocar ali no caderninho alguns ensinamentos, alguns valores, algumas coisas que a gente conseguiu aprender. A falta, né, Kátia, do abraço mesmo, valorizar coisas pequenas, não é? No aniversário, você não poder cumprimentar, abraçar em respeito a outra pessoa, não é? Então eu acho que sim, Sérgio, eu acho que para algumas pessoas vão ficar lições importantes mesmo, e eu acho até lições que a gente vai passar de geração em geração. Olha, lembra naquele ano, né, em 2020, uma pandemia que parou o mundo? Então, lembra o coletivo, a importância do uso da máscara? Eu acredito nisso, viu, Sérgio? Mas para quem quer enxergar, né? E o que você acha, Sérgio, disso? Eu acho que sim, acho que trouxe um ensinamento bastante importante. A gente aprendeu a valorizar mais a vida, o convívio familiar, o convívio social. E eu, em particular, trazendo aqui o meu exemplo, eu peguei Covid, fiquei com 50% do meu pulmão comprometido, eu respirava com muita dor e tal, aí fui para o hospital, meu médico falou, olha, não sai, fica por aqui, está no 8º dia, a tendência do 8º até o 12º, 15º é que haja uma piora, se você já está com 50, é melhor eu ficar aqui supervisionando você, e eu fiquei internado, isolado, 5 dias. E dali, Kátia, Danilo, eu tirei uma série de reflexões, e que foram muito, muito construtivas para a minha vida. Vou dar um exemplo, assim, priorizar meu tempo, né? Não desperdiçar mais meu tempo, minha energia com coisas que pouco me importam, né? Com coisas que não me geram valor, ou que não tem a ver com a minha vida, que não tem a diferença nenhuma para mim. Isso não foi pouco importante, isso foi muito importante. Outra coisa, viver mais, né? Dar mais valor à vida, para com aquela coisa de, não, hoje não, amanhã eu faço. Eu vou pensar, talvez amanhã não. Eu faço agora. Eu não tenho mais vínculo com nada. Eu tomo as decisões e faço as minhas vontades com muito mais velocidade, muito mais intensidade do que eu fazia antes. Trouxe aqui 2 exemplos. Além de olhar para minha mãe e abraçar minha mãe hoje, de um outro jeito, e deixar com que o silêncio do nosso abraço transmita todo o amor que eu tenho por ela, que não é mais um abraço... É o sentimental, emocional. Hoje eu abraço minha mãe e fico no silêncio de um abraço com ela. Sentindo o coração bater, né? Entendeu, Kátia? Eu aprendi a valorizar esse abraço, eu aprendi a ter ela nos meus braços. Penso no futuro, penso no passado. Então, cara, assim, para mim foi super importante. Foi super, super positivo. É claro que eu estou trazendo só as questões dos pontos positivos, é isso que a gente está debatendo, né? Sim. E eu reconheço e admito e lamento por todos os outros negativos, pelas vidas perdidas e tudo que a gente, infelizmente, que a humanidade viveu, né? E está vivendo ainda, né? Porque a gente não sabe até quando vai, né? Olha, queria dizer para você que eu sempre te admirei, você sabe disso. Eu nunca deixei de falar, eu acho que também o Covid trouxe isso. A gente ser mais sincero e transparente. Quando gosta de uma pessoa, falar que gosta mesmo. Eu fiz questão, te liguei para falar contigo, para você estar com a gente hoje, porque você é um grande exemplo de ser humano, de profissional. Você é um grande exemplo do que é uma união empresarial. Enquanto muitas vezes as pessoas querem
separar, desagregar, você vem agregando tudo. Então, que você continue nessa sua jornada desse jeito, sendo um grande exemplo, e que a nossa amizade só cresça, fortaleça, porque você é uma das pessoas que eu também escolhi, porque o Covid fez isso, eu fiz escolhas na minha vida, de pessoas que eu quero que se mantenham e que a gente aumente os laços que a gente tem, e outras que não fizeram diferença, então que ficam no passado. E você eu quero no presente e no futuro, viu, Sérgio? A gente fala, meu coração está rindo, eu percebo, eu sinto ele rindo, meus olhos estão rindo. O rádio não transmite isso, eu estou tentando aqui de certa forma. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, o carinho, o amor, o respeito. Quero estender ao Danilo pela receptividade, pelo tempo. Danilo, quero te encontrar aí na Band, poder ter a oportunidade de tomar um café com você. Obrigado, Sérgio, igualmente. E conhecê-lo melhor. Agradeço muito, muito essa oportunidade, me fortalece. Essa troca que a gente teve hoje e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição, que nós somos unidade com um propósito muito, muito, muito parecido, viu, Kátia? De valores e de vida. É verdade. Obrigado, muito obrigado. Grande beijo para você, viu? Fica bem. Dá um Sérgio, beijo obrigado. Bom fim de semana, hein? Obrigado para vocês também. Um beijo para vocês, para todos que nos acompanham. Tchau, beijo. tchau. Beijo, tchau, Sérgio. Só lembrando